Eu sou Leomar Melo Martins, nós somos proprietários do Sítio Aliança. Olá, pessoal. Sou a Marisa e também do Sítio Aliança, Santana do Itararé, Paraná. Nós temos o sítio há alguns anos, desde 2003, e a gente tinha a ideia, que era a principal ideia do Leomar, que já trabalhava com leite. Ele gostaria muito de trabalhar o sítio e o leite. E daí nós iniciamos com o leite. Então era um desejo, nessa época eu resolvi abandonar já meu campo de trabalho, no caso, para poder assumir a propriedade. E a gente veio para cá, assim, no auge da minha carreira, decidido para produzir leite de altíssima qualidade, para vender um produto bom, leite somente para a indústria. Mas o objetivo, eu sempre falava para minha esposa que eu queria agregar valor desse leite, mas como não tinha noção. E aí a gente veio para cá e começamos a produzir. Nós chegamos nesse mesmo sítio, produzir até 800 litros de leite por dia. Agora, a qualidade do leite a gente sempre teve. Era um produto que a gente não abria mão, ter essa qualidade do leite. Então, eu costumo dizer que para fazer o queijo que a gente faz hoje, o leite, 50% vem do leite com qualidade. Em 2017, nós tivemos o primeiro desafio, que foi produzir queijo, porque eu fazia queijo só para consumo. Daí tivemos a primeira feira do produtor em Santana do Itararé, nesse ano de 2017, e o Leomar foi convidado a ser o presidente desta feira. E ele aceitou. Junto, nesse mesmo ano, nesse mesmo período, a gente estava passando por um período financeiro, muita dificuldade financeira. O pessoal que era responsável da feira pelo setor da feirinha, a Feira dos Sabores, o pessoal daqui não quis participar assim de imediato da feira para vender queijo. Daí a Marília, que era responsável, perguntou para mim se eu não fazia os queijos porque tinha que levar queijo para feira. E daí eu falei pro Leomar se ele topava esse desafio de me ajudar. Ele disse que sim, e a gente conseguiu daí fazer os queijos para feira. 70 peças, a feira era 4 dias e pela nossa surpresa, vendemos todos no mesmo dia. Então isso foi assim um start para nós. O Leomar que sempre falava: Marisa, temos que agregar valor. A gente não sabia o que fazer, a gente não tinha conhecimento, não sabia mesmo. E foi aí que a gente descobriu que seria o queijo. E antes disso, o Leomar tinha tirado uma foto de um queijo que eu tinha feito e estava assim bem amarelinho, bonitinho. Nessa foto, é lógico que uma imaginação da gente, somos cristãos e cremos em Deus. E nessa foto, no raio solar, apareceu uma cruz. Mas a gente não sabia o que era na época. O Leomar falou para mim: Marisa, Deus está nos dando o sinal. E nessa feira que a gente descobriu: Marisa, o Senhor nos disse, nos deu, é o queijo. E vamos trabalhar nisso. A partir daí que a gente começou a estudar sobre queijo. E aí a nossa propriedade continua hoje do mesmo tamanho. Uma benção, assim, sabe? A gente começou a trabalhar com mais ânimo, com mais coragem, tudo mais. E essa foto, como a Marisa contou, que refletiu essa imagem, essa cruz, imediatamente eu falei: a gente vai dar o nome desses queijos de Maná, porque foi um presente de Deus pra gente, e ali transformou nossa vida de certa maneira que a gente não imaginava ainda onde é que íamos parar. Daquele momento tão difícil que a gente estava passando, a oportunidade veio e a gente agarrou. Evidentemente que eu sou técnico agrícola e a minha esposa é farmacêutica, a gente já tinha alguns estudos, né? Temos graduações, né? Então a gente tinha alguns estudos, mas não voltado pro queijo. O queijo era tudo novo, e daí a gente teve que estudar hábito de consumo da nossa região, tamanho de queijo, o queijo que nós mais gostávamos, se era o mesmo que eles gostavam. Daí a gente passou a fazer esse tipicidade de queijo e fomos elaborando queijo diferente. Daí a criatividade veio, estava entrando alguma renda pra gente, e isso facilitava bem a vida. E quando entra a renda, começa a animar, e até eu digo que eu estava tão desanimado que eu ia vender. A ideia era vender a propriedade por falta de renda, por dificuldade que nós tivemos, de uma dificuldade extra, não da propriedade em si, mas da sociedade que a gente tinha. E aí a gente começou a ver que tinha renda e começar a realmente ter aquele lucro na mão e a gente poder viver daquilo e ter uma certeza que aquilo ia dar certo ou não, e ainda era um incógnito. Mas felizmente as coisas vieram andando e vieram surgindo oportunidades que a gente conseguiu fazer os queijos e teve uma grande aceitação, e a gente ficou muito surpreso que como as pessoas gostam de queijo. E aí a gente, evidentemente que somos consumidores, e a gente aí fazemos o que gostamos, primeiro vai para nossa mesa, para depois sair para o segundo cliente. E aí surgiu o primeiro concurso. O primeiro concurso que foi no estado do Paraná em 2018. A gente participou daquela etapa de Londrina com muita dificuldade, nós não tínhamos dinheiro nem para abastecer o carro para ir, enfim, tinha pedágio para pagar, foi uma loucura. Chegamos lá, na etapa de Londrina fomos classificados, e aí foi uma grande surpresa para nós, que daí já demos uma arrancada, aí com a medalha melhora o preço, que a gente vendia tão baratinho, né, vendia só para sobreviver, já deu uma melhorada, e aí fomos para Curitiba naquela época, sem saber praticamente fazer queijo. A gente tem a humildade de dizer que a gente ainda não sabe, mas naquela época eu sabia pior ainda. Ficamos com o segundo melhor queijo do estado do Paraná, um concurso feito pela Emater naquela época, 2018. Isso
deu assim, uma visibilidade para nossa propriedade assim, muito grande, muito boa. E aí as vendas começaram assim, a surgir, os amigos, etc. E aí que tudo começou de fato. Aí sim a gente se aprofundou nesse campo. Eu disse para você que naquele momento da dificuldade a gente estava no fundo do poço, mas não existe. Nós, em vez de se alargar, a gente começou a se aprofundar em fé, em conhecimento. Os amigos ficaram, a gente se voltou para a família e se fechamos naquilo que a gente queria, que era o presente que Deus tinha nos dado, e o resultado foi aparecendo. A gente sabia fazer o queijo que era o meia cura, que era o frescal, e o meia cura, que eram os dois que a gente fazia. Como a gente foi participar do primeiro concurso também que aconteceu no Brasil, da Sertobras, a presidente da Sertobras, e ela nos convidou para ser sócio da Sertobras. É uma associação de queijeiros do Brasil, de pequenos e grandes queijeiros, basicamente de queijeiros artesanais. E a gente teve a felicidade de levar esses queijos para Araxá no primeiro concurso, mas não trouxemos nada. Mas trouxemos o ouro do conhecimento nesse período, e a gente voltou para trás, e eu com a ideia fixa de fazer alguns tipos de elaborado, como a gente viu muitos queijos elaborados lá, brie, com formiga, com flores, e muitos queijos assim diferentes. Eu falei, eu vou fazer um com café, nossa região é de café. Minha esposa disse, não faça não, que você vai dar problema. E pela grata surpresa, eu teimei, esse queijo com café veio, a gente fez, ficou 90 dias na minha prateleira, o pessoal veio, experimentou e gostou, e colocaram isso nos Instagram e Facebook da época, e aí explodiu, e os cafés especiais do Norte Pioneiro começaram a nos procurar. Olha, quer experimentar esse café, etc, para fazer com o teu queijo? E a gente foi testando. E aí teve o Mundial da França, naquele outro período já, em 2021. E aí, como nós éramos associados da Sertobras, não, pode mandar o queijo que a gente leva esse queijo para lá. Não foi nós que levou. Nós fazíamos 10 peças, 15 peças de queijo por dia. E tivemos a grata felicidade de ficar com a medalha de prata em 2021. E isso deu, assim, uma arrancada na nossa propriedade. Nós não tínhamos essa queijaria que estamos hoje é muito nova, né? Tem um ano. A gente não tinha nada, fazia na cozinha de casa. Era muito simples o nosso jeito de fazer, como hoje é. Não pode perder a simplicidade, mas simplicidade não quer dizer que você relaxa. E a gente foi fazendo alguns tipos elaborados. Aí passamos para outros tipos aí, com outras ervas, que ganhamos, por exemplo, com o sassafrás, que também foi o prêmio da França, e foi evoluindo. E a gente foi fazendo conforme o cliente queria. O cliente pedia, a gente foi fazendo. Foi fazendo os mais maturados, foi fazendo alguns pedidos com pimenta, com ervas finas. Aí a criatividade começou a entrar em pena. E a qualidade a gente nunca abre mão, principalmente do leite e quanto fora dos queijos. Segurança alimentar não é porque é simples que tem que ser de qualquer jeito, né? A segurança alimentar é prioridade. Eu, como farmacêutica, tenho muito isso na veia, né? Digamos assim. Então, a qualidade não pode abrir mão de maneira alguma. Nós, por ser um sítio pequeno, eu e o Eliomar, a gente tem assim, um pensamento voltado para cuidar. Por mais que seja pequeno, a gente tem um pedacinho de mato, a gente tem o cuidado da beira de rio, que nós temos aqui um ribeirão, e também a gente tinha o desejo da energia limpa. Sempre fomos preocupados com isso. Ainda temos algumas coisas que vamos fazer no sítio para que a gente colabore com o nosso planeta. De tudo isso que a Marisa falou, a gente queria trabalhar com essa questão da nossa possibilidade de fazer alguma coisa, mesmo numa propriedade pequena, de ter essa condição de energia limpa. Aí a gente foi atrás de empresas que nos fizesse o orçamento. Fomos atrás de 2 ou 3 empresas, e uma delas seria a RZ7. E ali que a gente chamou, eles fizeram orçamento, tiveram uma visita em casa, uma visita informal. Eu não conhecia, também nem sabia que era tão próxima da gente, né, no município vizinho. E eu já tinha um amigo meu, que eu era fornecedor de queijo nessa cidade, que já era cliente do RZ7. Então, além deles me passarem aquela boa impressão, aquela impressão que fica a primeira impressão, eu já tinha boas recomendações. Então, foi ali que a gente teve a clareza de fazer tomar a decisão, e a gente aí, em conversas posteriores, a gente acabou fechando com ele, porque eu precisava de um equipamento que me atendesse dentro da queijaria. Eu não tinha nem noção de que o tanto que poderia gerar, e eu ter essa economia com a Copel, e o período tão rápido a gente conseguir ela se amortizar. Então, isso facilitou bem a nossa vida, veio de encontro com o que nós queremos. Nós queremos as empresas que trabalhem de forma correta, ambientalmente correta, e acho que foi uma junção perfeita entre o Sítio Aliança e a energia LZ7. Nós gastávamos em torno de R$3.000 de energia hoje, que a gente usava direto da linha Copel, e estamos hoje pagando, com a geração que está fazendo com as placas, que foi orçado, de acordo com o equipamento que eu tenho, em torno de R$280, R$300 mensais. Vejo que a economia foi muito grande. A gente pagar o financiamento ainda, ela sobra ainda um pouquinho de recurso para ele. A propriedade não é porque ela é pequena que ela não pode ser sustentável. A gente está pensando nessa energia limpa, e para isso a gente também trabalha nos nossos queijos. Com a economia da energia, o resultado final com certeza eleva um pouco, né? Os custos diminuem e com certeza o ganho aumenta um pouco, né? Fizemos no último dia 10 de outubro 26 anos. Olha, se existir casamento perfeito é esse. Eu e ela, a gente conseguimos fazer com que esse queijo com história chegasse aonde chegou.
só consegue chegar e passar todas as dificuldades que nós passamos se tiver uma esposa fiel e companheira do lado, do jeito que eu tenho.